Oi pessoal, estamos começando mais um podcast e hoje vocês vão gostar bastante que eu trouxe não um, mas dois convidados. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Olá, tudo jóia. Eu conheci eles hoje também, quer dizer, já vi eles por aqui, mas hoje é a primeira vez que a gente está conseguindo conversar mesmo. Então eu vou pedir para que eles se apresentem, né? Qual é o teu nome? Eu sou Hamilton, Uhum. eu sou enfermeiro aqui na Help, na Central de Regulação. Na Central de Regulação. Isso. E o teu nome? Meu nome é Silvio. Silvio. Isso. Você também? Também trabalho na Central e sou enfermeiro há 11 anos na Help Móvel. Então vocês dois são enfermeiros. Isso. Então vou querer entender, acho que vocês vão querer entender também, o que o enfermeiro está fazendo ali no atendimento telefônico. Junto com as meninas que atendem o telefone? Isso. Sim. Vou querer entender por quê. Como vocês chegaram? Então vocês são enfermeiros. Como que é a história? Vou começar com o Hamilton. Tudo bem. Mas fica à vontade, tá? Claro. Ó, gente, é que eu conversei com eles antes. Aqui é um bate-papo, a gente quer trazer informação para vocês. Então, a gente vai conversar aqui, vocês acompanham a gente, tá bom? E aí, Hamilton? Eu entrei em 2014, um ano depois do Silvio, só que eu entrei inicialmente no operacional e o Silvio já fazia parte da Central numa outra função, um formato diferente, né, Silvio? Isso. E aí depois o Silvio desceu e nós trabalhamos por um período dentro da ambulância por um tempo, né? E Central que vocês falam é aqui, né? No atendimento. isso, é onde as pessoas ligam e elas são atendidas quando trazem o primeiro chamado, o atendimento delas, né? Ah, então vocês trabalharam na ambulância, atendendo. O Hamilton entrou em função da experiência que você já tinha, né, Sim. Hamilton? Para ele já foi mais fácil ele dar entrada no operacional, no APH, trabalhando na ambulância e nos atendimentos. No meu caso, quando eu fui contratado, eu não tinha experiência, eu era recém-formado. Ah, foi teu primeiro emprego aqui? ou? De enfermeiro, sim. De enfermeiro, e sim. aí, no caso, era para uma proposta que era inovadora na época, que era colocar um enfermeiro, alguém com cunho técnico-científico para assessorar não só o médico regulador que já fazia esse serviço, como também as TARMs, aquelas meninas que captam a ligação e de repente pode aparecer uma dúvida e aí com o enfermeiro em loco, né, ele poderia esclarecer. Então, a proposta de um enfermeiro na Central naquela época, no meu caso há 11 anos atrás, foi pioneiro na Help Móvel. Até então não tinha profissional. 11 anos atrás. 11 anos atrás. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se estiver Tá. falando bobagem, vocês me corrigem a qualquer momento, viu, gente? Eu especialista em às vezes falar coisa errada. Então, você veio para trabalhar direto aqui na Central Isso. e você já dava plantão nas ambulâncias. Isso, nas ambulâncias. Você atender, chamados. Isso, normal, igual acontece hoje, né? As pessoas chamam e a ambulância vai lá e eu fazia parte desse processo também, das ambulâncias. Ainda hoje eu estava conversando com o Cosmo aqui, né? O nosso palestrante, que ele já veio aqui com você. Está no mesmo tipo de trabalho. Sim. O Alessandro, quando eu cheguei aqui, ele já fazia parte do time também, foi até um dos que colaborou também para o treinamento da minha chegada aqui. Treinou você também. Isso, também. O cara é o mestre do treinamento, né? Para ensino continuado, né, para fazer esse compartilhamento de conhecimento, ele também tem muita facilidade. Que é uma coisa que você está conversando comigo que você também gosta, né? Gosto. Eu acho que todo conhecimento deve ser compartilhado, né? E quando você filtra esse conhecimento e direciona ele, eu acho que você deve compartilhar, porque tem sempre alguém aguardando o que você tem para falar ou a forma que você vai falar. E você tem a voz calma, né? Você vê? Parece, né? É sua aparência? Da onde você veio mesmo, Piracicaba? Não, eu sou carioca. Tá explicado. Quase achando que era... Você chega a falar com... Porque assim, vocês me desculpem a minha ignorância, mas o pessoal liga aqui. Aí, dependendo do chamado que for, as meninas passam para vocês pulsam o chamado direto. Como é que funciona a dinâmica ali na Central? Eu acho que dá pra gente falar de filtro, talvez, Silvio. Filtro ou de demanda. Elas vão captar a ligação de qualquer Isso. forma, né? Então, o primeiro contato do cliente ou do paciente à procura de algum tipo de ajuda, de auxílio, primeiro vai ser feita uma triagem pela TARM, porque ela precisa ver se eventualmente o paciente é nosso conveniado, de fato. Então, é feita umas perguntas e de alguma forma uma anamnese também, uma triagem em que se eventualmente ela tem dúvida, por exemplo, sobre parâmetros. Eu estou preocupado com a minha mãe ou com o meu pai, eventualmente, porque a saturação está dando X. Ela não vai saber, né? Por mais que eventualmente ela teve um treinamento, né, básico, ela pode eventualmente ficar em xeque, né? No sentido de que, é uma urgência, é uma emergência ou é uma consulta? Aí aciona vocês. Isso, a gente está lá para assessorar
eventualmente, casos como esse, por exemplo. E aí muitas vezes vocês acabam falando com o cliente também. Ela passa pra gente. A gente faz uma triagem, ou Mais ou minuciosa, melhor, né, uma Milton? triagem mais minuciosa, dentro de um quadro da anamnese, e faz a partir dali o direcionamento, ou faz a liberação de uma equipe, Um caso uma bem orientação. assim, Hamilton, por exemplo, ela fala, minha mãe está com uma saturação de 90%. Aí, quando passa pra gente, ela passa que é uma urgência, porque 90 está bem limítrofe. Aí a gente descobre que a pessoa é DPOCite, quem fizer hematosa, né? Que já é um padrão... Que de repente é o basal dela. entendi. Então, peraí, pode ser uma consulta. Então, Às vezes a pessoa liga achando que nem é nada demais e no fim é. os dois... Ou pode ser, ou não. E aí o enfermeiro faz uma triagem melhor. Tá. No sentido de quê? Em função da bagagem que ele adquiriu fazendo já Sim. esse trabalho em campo. E do também... quadro técnico, né? Isso. Então, Acontece só agregou, disso. com Eu certeza. fico curioso da pessoa ligar aqui, ela achar que é uma dorzinha. E daí, de repente, vocês conseguirem perceber que é uma coisa muito séria e que a ambulância precisa ir para lá, alguma coisa que acontece. Sim, é várias sempre importante quando a pessoa liga, ela transmitir o que ela está sentindo, e de forma crua mesmo, né? Quanto mais livre e mais simples ela transmitir, você consegue ter uma captação melhor do quadro, né? Uma captação melhor do que realmente está acontecendo. Eu vou até pegar esse gancho seu que eu acho que é importante, pessoal. A pergunta que eu vou fazer para ele, eu queria que vocês prestassem atenção. Como que é o jeito ideal da pessoa ligar e passar as informações para vocês? Como que, justamente para que vocês tenham condições de auxiliá-la para valer, como que vocês recomendam que o público já se prepare ao ligar para vocês? Que ela fale exatamente o que ela está sentindo, de forma calma, e fale exatamente o que está sentindo da forma mais simples e mais objetiva possível. Sim. Tem duas situações em que o cliente é o paciente e aquele caso em que o solicitante é um acompanhante, é a pessoa que está. Às vezes a gente pede para falar com o paciente porque relatam, por exemplo, que a pessoa está sentindo falta de ar. Certo. Aí eu peço para falar com a pessoa fala comigo como a gente está conversando aqui. Então eu já percebo que essa falta de ar, ela é referida, mas ela não é constatada. Porque existe uma questão de eu estar com a impressão de estar com falta de ar, eu posso ter uma queixa de desconforto, mas eu não ter parâmetro nenhum para respaldar. Então, às vezes, a pessoa está saturando 99, então ela está com uma clínica toda boa, Sim. mas ela está com uma queixa. Então, a gente tenta fazer um afunilamento para saber se é uma urgência ou se é uma consulta. Nos casos de consulta, a gente passa para o regulador. Nos casos de emergência, a gente já tem autonomia para liberar direto a equipe. Quem que é o regulador? O médico, né? O médico emergencista. Ele também acompanha ali. Sim, ele é acionado em casos em que a gente, eventualmente, tanto o enfermeiro tem dúvida, né? Mas na emergência a gente já libera. Por exemplo, se a pessoa está com engasgo, eu já posso fazer orientações para manobra, para parada cardiorrespiratória. Também já posso fazer orientações para alguém começar a fazer a manobra, para a gente ganhar tempo no sentido de que a equipe já foi acionada, a gente está conversando aqui, mas a TARM já fez a triagem, ela já pegou o endereço. Muitas pessoas não querem conversar com a gente, ou querem abreviar a conversa, achando que estamos perdendo tempo. Mas nesse intervalo em que ela passou para mim, a equipe está sendo acionada já. A equipe da ambulância. Isso. Entendi. E o atendimento precoce, na maioria das vezes, ele faz toda a diferença para a qualidade de vida do paciente depois e para os resultados. Você sabe que tem uma coisa que eu acho que vale até a pena frisar? Por favor. Que é interessante que toda vez que for feito o chamado, que a pessoa esteja próximo a quem está precisando da ajuda. Ah, entendi. Porque essa visão de quem está próximo, ela faz toda a diferença, tanto na liberação de uma equipe, quanto no apoio inicial que nós fazemos via telefone. E vocês acham que o brasileiro, numa média, eu vou falar dos nossos clientes aqui da região que vocês atendem, e vocês atendem a região toda, né? Não é só Limeira. Não, As toda. ligações As da 4 região toda. bases, cidades circunvizinhas, né? Então, Você acha que o brasileiro é mais desesperado ou ele é mais desleixado? Tipo, ele liga já, meu Deus do céu, vai morrer? Ou você acha que alguma coisa tipo, não vai dar em nada? Equilibra bem isso aí. eu acho que é sazonal. Por exemplo, o cliente de Piracicaba, ele tem um perfil um pouquinho diferente do cliente de Limeira. É mesmo? Que é diferente do de Rio Claro. Então, vamos supor, o cliente de Piracicaba, ele quer usar muito o nosso serviço para levar o cliente ou o paciente para o hospital. Ele quer ser avaliado dentro do hospital. Ele acha que com uma avaliação intra-hospitalar multidisciplinar e com exames laboratoriais ou de imagem, ele vai ser melhor assistido. Enquanto o de Limeira, às vezes, quer o atendimento em loco e resolução em loco. Então,
eles aceitam a gente manipular, conduzir e dar uma resolução e desfecho na residência. Outros clientes às vezes não querem, mesmo a gente tendo a possibilidade de medicar, de resolver, eles acham. Mas será que não é por causa do histórico da Help Móvel? Por exemplo, como a Help Móvel nasceu aqui, cara, eu até tem esse número, né? 95% dos chamados acabam sendo resolvidos. A missão, Eu acho a ideia. infinitamente melhor. É um médico que está na sua casa. Você acha que por causa desse entendimento do que é Help Móvel ser maior aqui na cidade, que o pessoal age assim? Talvez pelo fato de ter mais tempo aqui, Sim, por ser pioneiro aqui, talvez. Pode Porque ser é o sim. médico, né? Assim, eu não entendo às vezes a pessoa. Peraí, você está com a possibilidade de ter um médico na sua casa e ainda assim está querendo ir lá para o hospital, enfrentar fila. Cara, o hospital, infelizmente, tem muita contaminação, né? Tem Sim, muita... é um ambiente que bem tem pesado. bactérias super resistentes, né? Uhum. Então, eventualmente, eu pego uma pessoa imunossuprimida e aí pode eventualmente É o local que você ser. deve considerar em último caso. Em último Ir caso, em né? último caso. Em Talvez seja isso, né? Daqui o pessoal já sabe bem como funciona e as cidades mais recentes, eles estão aprendendo ainda. Pessoal da região, é um médico que vai na sua casa, enfermeiro. Aliás, eu estava conversando com eles aqui antes também, que até os motoristas das ambulâncias recebem os treinamentos de APH e é pesado. Eu vi que não é... Olha, é aqui assim, assim. Não, eu vi eles fazendo mesmo, tem que... É feito antes, é feito o tempo todo no sentido de forma periódica, atualização, né? Para fazer com que esse serviço seja entregue de forma mais otimizada possível. Né? Toda atualização é bem-vinda, né? As nossas equipes são extremamente qualificadas, né? Para qualquer tipo de atendimento. Tanto é que a gente eu não designo o motorista, eu falo que ele é socorrista. Socorrista que faz parte. Eles me passaram isso também, é socorrista, né? Ele não só dirige, né? Sim. Ele está preparado para intervir, então ele vai saber fazer uma massagem cardíaca, vai fazer, sabe como lidar numa RCP, se eventualmente eu preciso de algum material, ele vai ser meu braço direito, ele que vai me ajudar, né? Só pedir para ele pegar algum material, algum insumo, ele já sabe onde encontrar, então vai ser mais... É uma visão de equipe, né? Sim. E todos eles têm a sua participação e colaboração. E além do fator humano, tem a própria ambulância, que isso foi uma coisa que logo eu comecei a trabalhar com vocês aqui, eu me impressionou a questão de que ela tem os mesmos equipamentos de uma UTI, e aí o doutor Eric me falou, ele falou assim, não é os bons equipamentos de uma UTI, é de uma boa UTI. Sim. Nessa questão para dar atendimento para as pessoas. E aí, a importância de a gente saber lidar, né, com esse material logístico, né, que eventualmente tem alguns que são diferentes daqueles que a gente aprendeu, ou na faculdade, ou em outro hospital, então aqui a gente tem que fazer, às vezes, algumas adaptações, né, a nossa bomba de infusão é um pouquinho diferente, porque como a gente lida com o translado, ela vai se mexer. Então, ela já é um pouquinho mais específica para esse fim. Mas ela não perde em nada, né? Então, ela faz o mesmo trabalho que uma bomba de infusão que está na unidade de terapia intensiva também. Então, daí, desde que a pessoa liga, então ela vai passar... As meninas também, né? Tem um tremendo no treinamento também, nas meninas que atendem. Sim. Aí, ainda assim, surgiu alguma dúvida, ela passa por um enfermeiro. Isso. E daí, se o enfermeiro perceber que ainda precisa de mais algum detalhe, aí tem o próprio médico, ele fica de plantão aí também? Fica. O médico é 24 horas, né? Então, o plantão é ininterrupto. Troca o médico, mas não ficamos sem médico regulador. Tem um médico que fica no staff, né, na linha telefônica, que é o médico regulador, e os médicos emergencistas do APH. Esses descem e vão com a equipe para os atendimentos e transportes. Então não é o mesmo médico que fica aqui de regulador, não é o mesmo cara que vai na ambulância. Assim, ele pode até fazer eventualmente ele pode inverter os papéis, mas quando ele está de plantão em um, ele não faz os dois. Ele faz um ou outro. Entendi. E aí, no caso do enfermeiro, ele não está ali para represar ou reter atendimento. A gente não faz esse papel de contingenciar. A gente faz no sentido de otimizar. Ó, a equipe já foi acionada, então vamos... Um caso específico, um sangramento. Às vezes a pessoa pode ficar sangrando até a equipe chegar. O que o enfermeiro faz? A senhora não tem um pano limpo e seco? Sim. Faz uma compressão até a equipe chegar. Olha só. Uma varize, né? Que é um quadro clássico, né? Uma varize então, que é uma coisa esse é um exemplo que o enfermeiro ajuda bastante. Não, a gente
A mulher me perdoe, vou falar de você de novo. Porque às vezes eu vou usar como é. Uma vez ela cortou a tampa do dedo, cortando lá tomate, não sei o que é. Ligou aqui também, foram lá. Mas o médico já falou: olha, você vai estancar desse jeito, vai fazer. Já vai, né? Tem o primeiro cuidado que já dá pra Sim, pessoa. por exemplo, trauma, colocar gelo no local. Às vezes a pessoa até sabe, mas na hora, como ela tá naquela ansiedade, né? Talvez ela não associe, ela não faz o link. O enfermeiro que já tá um pouco mais calmo, em função da profissão dele, então ele já, ó, o que a gente vai fazer? Tem tudo um passo a passo. E aí eu oriento, se a pessoa tá nervosa, eu peço pra trocar de pessoa, eu falo, tem alguém aí que eu posso conversar, que Ah, e possa... tem isso, a pessoa às vezes liga e não Ixi. consegue. É por isso que eu falei, né, que precisa estar em loco quem está chamando. Uhum. Uma pessoa de Porque fala preferência mais caiu, mas a gente calma não tem detalhe, se ainda tá no chão, quando se ela tá tá em consciente, inconsciente, se tem Isso. sangramento ou não. Quando ela está em loco, a gente consegue fazer umas orientações básicas até a chegada da equipe, que normalmente essas orientações elas são fenomenais para o resultado, né? Sim. Quando a equipe chega, muitas das vezes, esse suporte inicial que foi dado via fone, ele é parte do atendimento e funciona muito bem para que o paciente tenha a sua demanda, a sua chamada atendida de forma bem mais precoce, né? É meio que uma rede de proteção nesse sentido, né? De que tá o enfermeiro aqui falando, o médico com a equipe se deslocando para lá, e o enfermeiro com equipamento, então tem toda essa segurança aí também, né? Sim, E também os casos em que a pessoa tem dúvidas corriqueiras com relação a sondas, a curativos, eventualmente coisas básicas que são, Que não é uma emergência. não é uma emergência, e eventualmente a gente acaba ajudando também, né? Coisa que se eventualmente a gente não tivesse esse profissional na central seria um pouco mais inacessível, talvez. Sim. hoje, por exemplo, sondas nasointerais, onde a grande maioria delas elas entopem ou tem algum tipo de Como que é o nome? dificuldade. Eu não entendo. Sonda nasointeral, aquela sonda do nariz. De Ah, alimentação, Isso. entendi. obstrui bastante. Ela está mais voltada à dificuldade do uso. Uhum. Essa orientação ela acontece toda via telefone. Quando a pessoa é bem receptiva do outro lado, a gente consegue ter resultados da melhora do uso, das orientações necessárias para De que como evite, né, manipular. somente a manipulação dela. Então, por isso que vocês insistem na questão da pessoa realmente passar as informações com mais tranquilidade, com mais informações possíveis, né? Essa é a grande dica. E mais simples e direto. É do jeito que ela tá vendo lá, ela falar, o jeito que tá sentindo, falar. Quanto mais simples e mais direto ela conseguir falar, obviamente com grande número de informações em torno, se toma uma medicação, se não toma. Ah, a dor é onde? É no peito. Se é aguda, se é crônica, começou E quando? uma dúvida minha, até falando desse tipo de paciente, se é uma pessoa nova, é uma situação. Se é uma pessoa que já usou os serviços da Help Móvel algumas outras vezes, vocês têm um histórico deles aqui, da pessoa? Em alguns casos, sim. A gente consegue acessar, sim. E Pra o saber se ela é histórico alérgica, se tem alguma... o histórico está mais voltado para doenças, as comorbidades que ela tem como doenças anteriores, por exemplo, pressão alta, um tá. diabetes, ou se é um paciente que já teve um infarto anterior, se teve um AVC, que são situações que o paciente pode ter a recorrência Sim. e o atendimento ser demandado em cima disso também. A gente até tem o histórico. Aí a importância de eventualmente a pessoa passar com clareza, por exemplo, até o endereço onde vai ser feito o atendimento. Aham. Porque uma hora ela pode ser atendida no trabalho e outra em casa, Sim. ou na casa de um familiar. Então, tipo assim, esse atendimento ele pode ser até em via pública. Sim. Então, quanto mais informação, área rural, a gente tem Principalmente a dificuldade área de rural. achar, então às vezes a gente pede meios, artifícios para achar com mais facilidade para a equipe não perder tanto tempo. Então, às vezes a gente pede localização, né? Sim. Então, essa questão do histórico, às vezes, pode eventualmente complicar, no sentido de que achar que a pessoa sempre vai estar no mesmo lugar. Sim. Então, o telefone pode ser o mesmo. Entendi. Às vezes a pessoa já ligou outras vezes e ela não tá no lugar de sempre. ela Hoje tá eu tô no na lugar. empresa, hoje eu tô na escola do meu filho, eu tô numa festa, numa confraternização. Então, tipo assim, por isso que a gente pergunta o endereço, né? Aonde a pessoa está, porque não necessariamente, no caso dela, ela pode ser atendida sempre no mesmo lugar, mas tem pessoas que são mais itinerantes. Sim. No caso das áreas protegidas, né? A área Sim. protegida não é que é uma família, mas é um negócio em que a pessoa tem a cobertura da Help Móvel. Então, qualquer pessoa que passar, tipo uma empresa, uma Sim. escola, qualquer pessoa que passar mal lá, vocês vão. Aí, Aí seria essa parte física, né? Tipo, no sentido de abrangência. Quem está no local, até terceiros, né? Sim. Estão cobertos. aí deve ser um pouco mais difícil, né? Porque imagina, eu tenho uma loja, vai. Uma pessoa passa mal, cai no chão, acontece alguma coisa. Aí também entra que a pessoa nem sabe nem quem é aquela pessoa, né? Muitas vezes. Nesse caso em que o cliente tem a cobertura
de área protegida, para a gente o nome ou o gênero da pessoa é indiferente. Sim, Ela está coberta. Sim. Então, até aquele caso em que a pessoa que é cliente nosso tem um infortúnio de se acidentar, né? Carro versus carro ou carro versus moto. E ela não se machucou, mas a pessoa que foi envolvida no acidente, Se se machucou. eventualmente se machucou, ela está coberta, porque Entendi. a pessoa que está envolvida é cliente nosso. Então, Mas em todos os casos, enquanto vocês. Só retomar isso aqui, eu não lembro se a gente chegou a completar, mas a maioria das vezes, enquanto tanto o atendente quanto vocês estão no telefone, a equipe muitas vezes já está sendo acionada, né? na maioria das vezes, porque quando passam para a gente, é para fazer uma orientação no sentido de alguém intervir com um cunho técnico científico. Então eu vou falando para a pessoa como ela deve proceder e nesse tempo a equipe já tomou conhecimento do endereço, já se deslocou e aí é questão do tempo de percurso mesmo, né? Entendi. A chegada no local. Nós temos um quadro clássico, né? Paciente que está em parada cardíaca. Muitas das vezes a equipe já está se o trajeto que a equipe faz até chegar ao local, a gente está orientando, fazer massagem cardíaca, iniciar os procedimentos para que o paciente tenha a possibilidade de retornar, ou quando a equipe chegar lá, já dá continuidade a partir daquilo. Então, muitos Tem uma sobrevida atendimentos, maior, né? E daí Sem vocês já vão sequela. comunicando a equipe também, a equipe, que nós percebemos. Atualizações, Sim. com certeza. Rechamados, eventualmente, alteração, tanto no viés de bem, quanto no viés Sim. de quadro clínico piorando. Falou, o Sim. paciente agora ele está inconsciente. Ele estava com algum tipo de infortúnio, mas agora já não responde. Então a gente vai atualizando, porque de repente pode sair numa prioridade Sim. e a gente alterar essa prioridade no caminho. Entendo. Sai com uma prioridade, é uma consulta, aí vamos lá avaliar De uma repente. pessoa que está com chiado no peito. Mas aí ela tem uma complicação nesse inteirinho entre a captação do atendimento e o acionamento da equipe e o deslocamento, aí a equipe aumenta o critério de prioridade e de repente pode ir em código vermelho. De repente. Daí já muda até a preparação, né? Aí aciona a sirene, abre sinal. Entendi. E Uma tem o loucura. contrário também, às vezes a pessoa dá uma exagerada só para a ambulância ir até lá e na verdade não é nada. Acontece? Acontece, mas a visão é sempre que tem o bem maior de alguém lá, Sim. né? E aí acaba se liberando, né, conforme o exagero, né? Sim. Mas como tem um bem maior de alguém, O em que alguns importa casos... tá lá. Eu digo mais na questão imaginando que às vezes a pessoa ela tá insistindo pelo atendimento lá e de repente tem um outro caso. Sim. Porque teve um dia que eu cheguei aqui não tinha nenhuma ambulância, tava todo mundo em atendimento. Tem dia que tá 5, 6 ambulâncias aí, né? Tava todo mundo correndo atrás de atendimento. O nosso dia foi pesado, né? Sim, a maior parte dos dias, né? Né? Assim, né? A maior parte dos dias. Principalmente, nós temos algumas doenças sazonais, né? Essas doenças sazonais, elas podem piorar ou não. A época do frio, por exemplo, é uma época que a gente tem grande índice, né? Os idosos são muito afetados Doenças com frio, né? respiratórias. Então, você tem uma demanda maior, você tem um fluxo maior, Sim. né? A gente está falando de épocas Passa pela dengue, Pela pelo Covid. Nossa, deve ter sido difícil esse período aí, não? Nossa, a O Covid gente... foi bem difícil. Foi. Bem difícil. Nós tivemos Porque tinha um aparato, né? A gente tinha que usar EPI e não era qualquer EPI, né? Era máscara, era gorro, era propé, era avental. Isso para quem estava no operacional. Quem estava por exemplo, nós que ficamos aqui na central de regulação, onde a gente fazia as orientações, nós tínhamos volumes enormes de orientações, principalmente porque o Covid foi uma grande incógnita para todo mundo, né? E as orientações muitas das vezes eram voltadas para... A maior parte delas foi mais para acalmar as pessoas e as orientações básicas sobre... Mexeu muito no psicológico, né? Mexeu. Todos nós. A pessoa ficou enclausurada em casa, não podia sair, né? E aí... Você E sabe você acha que que isso é... Desculpa, pode continuar. Você sabe que tem uma coisa interessante do Covid, eu não sei se o Silvio passou também, que algumas pessoas ligavam para cá durante o Covid, não para pedir orientação de medicação, nem nada disso. Elas ligavam para conversar em alguns momentos. Nossa, não sei tão se você isolado que chegou tava. passar algumas situações dessa. Você ia passando as orientações e ela, muitas das vezes, ficava... A voz, a única voz que ela tinha, Puxa diferente, vida. era a voz da central, da central da HELP, assim como todos nós que estávamos envolvidos lá. Rapaz, cara, às vezes a gente não consegue imaginar, né, o que se passou por aí, né? Tem... Vocês, infelizmente, tiveram esse contato, né? Eu trabalhei na linha de frente. Você estava trabalhando também em hospitais nessa época? Tava. Então a gente viu bastante Lá em coisa. Rio Claro, foi uma das experiências mais fortes que eu já tive.
na minha vida foi. Mexeu muito na área de saúde, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você entende que é outro país, a sua área, outra área depois do Covid? Que eu nunca vi um negócio desse, né? Eu acho que as pessoas são marco, outras, né? As pessoas são outras, né? Eu acho que depois do Covid, a ideia de valorizar a vida, ela ganhou um formato totalmente diferente. Totalmente diferente. Hoje, as pessoas valorizam bem mais. Uhum. Bem mais. E você acha que elas estão um pouco mais assustadas ou não? Por exemplo, agora teve vários casos de dengue, esse tipo de coisa. Você acha que agora o pessoal já fica um pouco mais alarmado quando se depara com uma situação dessa? Ou ficou mais forte? Eu trabalho além da HELP, eu trabalho num hospital, que tem uma emergência bem, bem grande. E repara-se mesmo que a demanda as pessoas estão muito preocupadas, muito nervosas. Qualquer coisa que acontece diferente, elas já corriam, e hoje elas correm muito mais para o atendimento. E você percebe isso também nas ligações que nós temos aqui. Tá. As pessoas ligam muito preocupadas, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Principalmente que a dengue tem alguns quadros que são clássicos, e qualquer coisa que vai direcionado perto daquilo, a pessoa já entra num quadro bastante de preocupação e aflição em alguns casos. Apesar de todo mundo perdeu, né, pessoas queridas, né? Então acho que o trabalho de vocês, aquilo que você falou muitas vezes, de simplesmente conversar com a pessoa, já é de grande valia, né? Sim, sem dúvida. Muito bom. Pessoal, muito obrigado mesmo aqui por vocês terem vindo, tirar essas dúvidas aqui com a gente. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de colocar para a audiência saber? Querem finalizar com alguma palavra, alguma coisa? Fiquem à vontade, viu, gente? No meu caso, para os clientes assim que eventualmente não conhecem o contexto ou o que se passa aqui dentro, né, da central, que só conhece a gente pela voz, né? Sim. Então a gente tem ali o papel da TARM, que faz a captação das ligações. O enfermeiro e o médico regulador são opções. Então, tipo assim, se eventualmente ela quer tirar dúvidas, ela também pode usar esse serviço para isso, Sim. para esse fim também. Sim. A gente é um serviço de urgência e emergência, né? O carro-chefe nosso é a PH, mas a ideia da empresa colocar mais um profissional dentro da central telefônica, que outrora era só o médico regulador e as meninas que faziam a captação e o despacho, hoje tem mais um. Sim. Né? Então a gente está aí para ajudar, para assessorar naquilo que a gente pode, né? Então, eventualmente precisando, pode pedir para falar com o enfermeiro da central. Confiar e ter confiança mesmo. Estamos aí. Naquilo que a gente puder, a gente vai fazer com certeza. Eu percebi até que deu uma baqueada em vocês lembrar essa parte de Covid, né? Que realmente é para vocês que... Cara, passa um filme, né? Imagino. O negócio foi... Passamos uns perrengues. Bem, E você? O que você quer complementar? Eu vou endossar só o que você fala, que nós estamos aqui não só para a questão de urgência e emergência, mas também para dar orientações voltadas para a área da saúde, orientações que dúvidas, né, mais diversas, que eles podem ligar e vão receber as suas orientações conforme a necessidade de cada um. Que aqui não, apesar de ser urgência e emergência, algumas outras coisas simples dentro de casa que estão relacionadas à saúde também podem ser direcionadas para cá, e que vai ter um profissional que vai prontamente atendê-los e, na medida do possível, esclarecer as dúvidas. Pelo que eu vi, vocês darão toda a atenção a essas pessoas, né? Sim. Então tá ótimo. Gente, muito obrigado. Quem sabe um dia a gente consegue marcar de novo para contar algumas histórias, né? E porque vocês viram que é um trabalho muito sério, então você ligou aqui, está passando por diversos profissionais realmente qualificados, constantemente treinados, né? Isso não é marketing, né? É fato. Não, é fato. E que está à disposição de vocês. Tá ok? Gente, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais. Curta também, compartilhe e se inscreva no nosso canal no YouTube, que constantemente a gente está trazendo para vocês conhecerem melhor tanto os profissionais aqui de dentro, quanto médicos e informações da área de saúde no geral, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e até a próxima.